Oiê, voltei agora para o primeiro vídeo de um quadro que eu quero fazer aqui, que vão ser as reviews dos livros que eu leio, e eu vou chamar esse quadro de Café com Livros. Estou aqui com minha xicrinha de café, esse aqui é um café expresso, são meio-dia do dia 31 de dezembro de 2025, então feliz ano novo, esse vídeo vai sair ano que vem, enfim. Não peguei uma xícara maior que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas temos aqui o primeiro vídeo, Café com Livros, então eu tenho o meu expresso aqui. E vamos falar de Hora Zero, o livro da Agatha Christie, que eu li aqui, eu acho que eu comentei dele no meu vídeo de livros de 2025, ele apareceu e agora a gente vai falar um pouquinho dele. Então, eu tenho o meu roteirinho aqui, a minha colinha que eu vou usar. Doc quase latiu. Então vamos lá. Agatha Christie, Hora Zero. Temos essa edição belíssima. Espero que eu esteja conseguindo mostrar bonitinho, que ela é toda rosinha. Tá aqui a lombada. É um livro da HarperCollins. As páginas cremes e tudo mais. Ficha técnica desse livro. Chama Hora Zero, da Agatha Christie. A publicação original desse livro foi em 1944. E ele foi publicado, essa edição aqui é de 2024. Então, segundo as minhas contas aí, ele tem 80 anos, ele foi publicado com 80 anos depois que ele foi lançado, né? Enfim. A autora é a nossa queridíssima Agatha Christie e ele tem um total de 218 páginas. É um livro de tamanho normal, assim. Tem livros maiores, tem livros menores. Então, vou falar um pouquinho da história, contextualizar este livro daqui. Então, Agatha Christie, você que nunca leu, ela encontrou um modelo, um padrãozinho para escrever os livros de mistério dela. Então, por isso que ela escreveu 80 e tantos livros, e ela sempre segue esse modelo, né? A gente tem apresentação de personagens, depois você tem um conflito, alguém morre, entra um detetive, ou alguém se propõe a ser o detetive e soluciona o mistério. Esse livro segue o mesmo padrão, que é um padrão de sucesso, enfim, funciona e tudo mais. Mas esse livro, como todos os outros, ela consegue fazer algo diferente. Não é sempre a mesma coisa de um livro para o outro. Você não está lendo o mesmo livro várias vezes com nomes diferentes. Ela usa de recursos linguísticos, de livros, às vezes ela divide em capítulos, às vezes é um livro de contos, às vezes é um livro epistolar, né, com várias cartas e tudo mais. Esse livro aqui ele é um pouco direto, assim, no seu conteúdo. Ele tem 5 capítulos, digamos assim, que são o prólogo, abre-se a porta e eis as pessoas, Branca de Neve e Rosa Vermelha, um toque delicado e Hora Zero. Eu gostei muito dessa divisão, de como ela apresentou. Ela tem justamente as 5 fases do livro bem definidas, né? O livro se passa em 5 fases, mas uma coisa que eu não gosto pessoalmente é que os capítulos são muito grandes. Por exemplo, o capítulo Abre-se as Portas e Eis as Pessoas, o capítulo 2, ele tem 54 páginas, depois um outro tem 64 e depois Um Toque Delicado ele tem 80 páginas, quase 80 páginas. Eu não gosto de livros com, assim, vários capítulos, porque eu sou daqueles leitores que gosta de terminar um capítulo, né? Eu paro de ler quando eu termino o capítulo e os capítulos nunca acabam, né? Eles têm umas divisórias, né? Tipo, acaba-se uma parte, aí tem aquele espaço duplo e continua de novo. Então, esse livro tem disso, mas ele não termina o capítulo. Então, vamos contextualizar nesse caso aqui. O prólogo, ele apresenta um personagem muito importante, que é o Mr. Travis, T-R-E-V-S, V-E-S. Mr. Travis, que ele é um advogado e tudo mais, e ele recebe um convite, uma carta para uma confraternização, um jantar, numa mansão chamada Bico da Detalhe. Uma mansão chama Bico da Gaivota. E eu não consigo falar a palavra gaivota, pra mim é gaviota, faz muito mais sentido. Então, se eu errar, não é de zoeira, é porque eu não consigo falar gaivota mesmo. Enfim, ele recebe uma carta pra ir pra mansão da gaviota, o Bico da Gaviota. Enfim, aí no capítulo 2, que eu esqueci o nome aqui, eu tenho a colinha aqui. Abrem-se as portas e eis as pessoas. Ou seja, esse aqui é uma citação, não sei de onde é, mas ele tem esse intuito de apresentar os personagens. Então a gente vê um pouco de
da história de cada personagem que vai compor esse mistério. Então eu anotei aqui. A gente tem alguns personagens envolvidos. Temos o Mr. Travis, que eu acabei de falar. A senhora Tressilian, que ela é a dona da mansão, que é ela que vai convidar todo mundo para essa reunião. Temos o Neville Strange, a Kay Strange e a Audrey Strange. Bom, o nome é sugestivo Strange, mas essas três pessoas têm um caso estranho. O Neville, ele é casado com a Kay, mas ele já foi casado com a Audrey. Então esses três têm o mesmo sobrenome, o sobrenome dele, né? Mas assim, temos uma ex-esposa e uma esposa, e esse é a trama do conflito, né? O conflito da trama. São três pessoas, um triângulo amoroso assim, mas a primeira esposa não tirou o nome de casada dela. Estranho, né? Olha o nome. Temos o Thomas Ride, que é um amigo de infância da Audrey, a Mary Alden, que é a governanta da casa, o Ted Latimer, que é o amigo da Kay, e o cara com o nome mais esquisito que eu já vi na vida. Quando a gente está lendo a Agatha Christie, eu não sei se vocês têm essa sensação, é sempre assim, um texto em português, então você está lendo palavras em português do nada, e aí sempre vem um nome de um personagem, que eles gostam de citar nomes várias vezes. E essa tradução da HarperCollins, ela gosta de manter os pronomes demonstrativos, não. As coisinhas de designação, tipo senhor e senhora, esqueci o nome desse negócio, não faço português. Eles gostam de manter em inglês, então a gente tem vários MR, MRS, Miss, né, Mr., Mrs., Miss, e você tem esses nomes muito ingleses passando, igual essa moto, passando aqui na história. E quando eu li o nome desse cara, o nome desse cara é Angus, tipo Bife Angus, McWhirter, WHIRTER. Eu não sei pronunciar esse nome. Formado em inglês, fluente e tal, McWhirter. Eu demorei uns 5 minutos só para tentar entender o nome desse sujeito. Enfim, temos esse cara e o nosso detetive não é o Hercule Poirot. Se você não está familiarizado com as histórias da Agatha Christie, ela tem dois principais detetives. O Hercule Poirot, detetive belga, que é um detetive de fato. Detetive. E a Miss Marple, que é uma senhorinha que sabe muito da natureza humana e vive na vilinha dela. E temos outros personagens importantes, né? O desse livro é o Superintendente Battle. Que inclusive, segundo as notas do livro, é o último livro que ele aparece. Inclusive, então a gente tem esses policiais, o Superintendente Battle, ele é um superintendente, um policial com cargo especial na Scotland Yard, que é a polícia londrina. Enfim, temos esses personagens, eles são apresentados pra gente, cada um com um contexto, tipo, o que está acontecendo na vida dele atual, por como ele está relacionado a Senhora Tressilian e o que vai acontecer. Aí temos o capítulo Branca de Neve e a Rosa Vermelha. Esse capítulo ele tem uma explicação dentro do livro, eu não vou falar agora porque entrega um pouco, mas é justamente os acontecimentos que acontecem, né? Os acontecimentos que se passam dentro da mansão Bico da Gaviota. Então a gente tem todo mundo chegando, os conflitos, tem um clima de tensão no ar, e ele culmina no assassinato de alguém. Não vou falar mentira. Uma coisa que eu aprendi lendo não leia a sinopse de trás do livro. Compre o livro pela capa. Mas nesses livros de mistério e tudo mais, de crime, você sabe que alguém vai morrer. E eles já entregam logo de cara quem vai morrer. Então, a gente tem aqui a viúva Lady Tressilian decide convocar amigos para um jantar em sua bela mansão costeira. E aí tá aqui. Mas o que parecia ser um encontro inofensivo e até intrigante resulta no assassinato de um dos convidados e da anfitriã. Então você sabe que a viúva Lady Tressilian vai morrer e alguém mais. Descubra quem é. Então temos esse capítulo. O próximo capítulo, que é o maior de todos, que é Um Toque Delicado, ele é a investigação. Então você tem o Superintendente Battle chegando na casa, fazendo as perguntas, olhando as pistas e tudo mais, e é um capítulo muito interessante. Você vai vendo como que o crime foi armado, como que ele foi feito, e você vai entrando em confusão, na dúvida. As pistas, a Agatha consegue te desviar do suspeito principal, mas nesse livro ela faz uma coisa muito esperta. E depois, no capítulo final, que dá o nome ao livro, chama Hora Zero. Esse termo Hora Zero ele é explicado no prólogo e depois ele é retomado no final.
amarradinho, sabe? É a solução do mistério, que é genial. Muito, muito, muito boa. As notas do livro, elas dizem que esse é ele é considerado um dos melhores livros que a Agatha escreveu. Eu gostei muito, achei muito bom, mas eu tenho outros melhores, assim, na minha opinião. Para mim, meu livro favorito da Agatha Christie é E Não Sobrou Nenhum, que é sensacional. Um livro magnífico, se você quiser um livro bom, eu recomendo esse. Então, este foi a trama... Mentira, não contei a trama central, né? A gente tem essas três pessoas envolvidas, né? O Neville Strange, a Kay Strange e a Audrey Strange. Eles todos... o Neville tá casado com a Kay agora, mas já foi casado com a Audrey. E essa viúva decide reunir todo mundo na casa pra eles ficarem todo mundo de boa. Tipo, a ex-esposa e a esposa atual. E daí alguém morre, não vou falar quem, e tem toda uma questão de ódio e vingança, talvez, envolvidos. É um livro muito, muito, muito interessante. É intrigante e, assim, vale muito a pena ler. E o cachorro concorda comigo. E no final eu gosto de dar uma nota subjetiva, eu dei a nota 4,3 para esse livro, porque eu achei muito bom, muito interessante. E uma coisa que eu acho curioso, a Agatha Christie gosta de escrever muitos romances policiais, mas eu não sei se ela leva tanto jeito assim para romances românticos assim. Eu não sei como que era na época dela e tudo mais, mas sempre acontece um romancezinho, e esse romance, do jeito que acontece, do jeito que um casal é formado, é assim, meio que inusitado, meio que do nada, mas enfim. Se te falam que a Agatha Christie não escreve romances românticos, é mentira. Ela escreve de uma forma inusitada, eu diria. Então, este foi o meu pequeno reviewzinho de Hora Zero, da Agatha Christie. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem, fica aqui a recomendação, né? Todo livro que eu leio eu recomendo, mesmo se ele for bom ou não. É sempre bom ler, né? Tem no meu marca-texto aqui, palavras do Felipe. Não sei se vai dar pra ver. É melhor ler do que não ler. Então lê. Então lê. Tome e lê. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou tomar meu expressinho aqui. Deixem um like aqui embaixo, por favor, se inscreva no canal, compartilhe com seu amigo que gosta de mistério, que gosta de Agatha Christie, ou com seu amigo que quer descobrir um gênero novo literário, romances policiais. É um gênero muito bom, é uma boa e também introdução para aquele seu amigo que não lê ainda. Fala assim, dá uma vida, dá uma olhada nesse vídeo aqui, falando sobre Agatha Christie. Às vezes ele se interessa por Agatha Christie. Tem, né, o livro mais famoso dele é Assassinato do Expresso do Oriente. Fala assim, lê esse aqui, mano, esse livro é bom mesmo. Então, se inscreva no canal, já falei, deixem o like, ative o sininho e tudo mais. Se quiser comentar comigo sobre esse livro, falar assim, eu gostei do que você falou, odiei o que você falou, pode mandar nos comentários aí, comentem o que vocês acharam, pode me mandar uma DM no Instagram também, tá na descrição. E, por enquanto é só, o cachorro está falando ali comigo, eu vou me despedindo, tomando meu cafezinho aqui. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!